Paz do Senhor, meus amados alunos, tudo bem? Vamos hoje gravar uma aula aqui com vocês. Esse trimestre estamos falando sobre Jesus e o Reino de Deus. Hoje estaremos dando a lição 3, que é o conhecimento e o caráter de Jesus. Como sempre começa a aula, vamos fazendo o quê? Uma pergunta. E a pergunta de hoje é: o que é caráter? Mais para frente teremos a resposta. Vamos no texto que diz assim, em Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto que está lá em Filipenses é muito bonito. Mas vamos fazer o seguinte, grave esta frase e até o final da lição você vai entender o porquê. E a frase é: o que Jesus faria? Então, esta é a principal frase para o dia de hoje. O que Jesus faria? Lembra da pergunta que eu fiz? A pergunta-resposta é o seguinte: caráter é a caracterização de um próprio sujeito. Índole, temperamento, personalidade, conjunto de características que, sendo boas ou más, distinguem uma pessoa e um povo. Você já ouviu falar, por exemplo, de uma pessoa que é mau caráter? Então, é uma característica dela. Uma pessoa que é um bom caráter também é uma característica. E essa característica é que distingue uma pessoa da outra. Paulo, ele diz bem assim, em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como sou também de Cristo. Então, para que nós possamos fazer como Paulo disse, nós temos que fazer o quê? Entender qual é o caráter de Cristo, qual é o caráter de Jesus, como está na revista. Que diz assim, que ele era amoroso, observador e conhecedor de corações, movido por compaixão, manso, sábio, possui autoridade, paciente, sensível, humilde, misericordioso, obediente, justo, puro e fiel. Se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito de cada um deles, vocês viram que cada um deles tem um versículo. E na nossa revista contém todos esses versículos para vocês poderem anotar e ver depois na Bíblia direitinho esses textos bíblicos, tá ok? Vamos lá. Mas, principalmente, o que Jesus tinha? Ele tinha um foco. E qual era esse foco principal que Jesus tinha? Era nos trazer o quê? A salvação. Então, esse era o foco principal que ele tinha. Ele viveu, andou na terra, mas ele tinha esse foco de nos trazer a salvação. E aí, qual o foco da sua vida? Você tem um foco na sua vida? Você tem as prioridades da sua vida? Quais são essas prioridades? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito de como tem que ser o nosso foco e a nossa prioridade? Em Mateus 6,33 nos diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você está vendo como é que tem que ser? Para você ter um foco na tua vida, uma prioridade, o básico é você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você buscar a Deus, não se preocupe. Deus vai trazer um bom colégio, uma boa faculdade, vai trazer um bom emprego, vai trazer uma boa namorada, um bom namorado, um bom casamento. Tudo aquilo que você precisar, Deus vai acrescentar. Mas busque primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça. No tópico 2 diz assim: quem é teu próximo? Vamos ver então aqui, porque assim, Jesus ele falava através de parábolas, certo? Parábolas é aquelas historinhas, aquelas comparações que Jesus fazia, para que o povo pudesse entender o que ele estava querendo dizer. Nós vemos aqui na passagem de Lucas 10, do 30 ao 37, uma parábola do bom samaritano. Aquela parábola que todos vocês já conhecem, não preciso citar, daquele homem que estava caído, teve o assalto e tudo mais, ele sofreu e aí passou as pessoas por ele e tudo mais. Ali Jesus estava falando de quê? Do seu próximo. Quem era o seu próximo? Então, gente, às vezes nós estamos tão preocupados com a correria do cotidiano que nós esquecemos de amar o nosso próximo. E amar como? Com a medida de Cristo. Isso é o que está na palavra de Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo, amar como a nós mesmos,
amar como a medida de Cristo. Então, assim, é fácil amar o próximo com a medida de Cristo? Não, não é fácil, não é? Por quê? Porque vamos lá, na correria do dia a dia, você por acaso lembra do seu próximo? Nesta correria, você lembra, por exemplo, nós estamos vivendo uma época de pandemia. Você lembrou por acaso do teu irmão? Você lembrou por acaso se o teu irmão está passando fome, se está passando alguma dificuldade, se ele precisa sair, se ele tem algum problema? Ou às vezes até mesmo, simplesmente ele precisa de uma palavra. Você lembrou disso? Você pensou nele por acaso? Jesus, ele dedicava uma atenção especial para todo mundo. Vamos ver uma outra passagem bíblica que nos mostra isso? Lá em Lucas 8, do 43 ao 48, nos diz a respeito da mulher do fluxo de sangue. O que acontece nessa passagem? Jesus estava andando em direção à casa de Jairo, que era o principal da sinagoga. Tinha tudo ali para que Jesus ficasse pensando apenas no que ele tinha já como destino. Eu preciso ir até a casa de Jairo, porque a família dele precisa de mim. E uma mulher vai ali, rompe a multidão e toca em Jesus. O que Jesus faz nessa passagem? Ele para. Simplesmente ele parou o que ele tinha, ele colocou tudo em stand-by. Por quê? Porque aquela mulher precisava dele naquele momento. Então é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos, olhar para a nossa situação, olhar para os problemas que nós estamos vivendo. Oh, poxa vida, olha o que está acontecendo no mundo, o que será que vai acontecer no hoje, no amanhã? Ficamos preocupados com nós mesmos. Mas nós temos que nos preocupar também com o nosso próximo. Nós precisamos parar, às vezes, com tudo que a gente está fazendo para ajudar o nosso próximo. No tópico 3, nós vemos aqui a lição a respeito de pai e filho, uma relação que nos inspira. Como que deve ser essa relação entre pai e filho? Será que é uma relação de briga, de confusão, de contenda? Ou será que tem que ser uma relação de união, de paz, de complexidade, sabe? Os dois viverem junto, sempre um ajudando o outro. Vamos ver como é que Jesus era? Aqui nós vemos que da mesma forma que você tem que buscar o seu pai com um diálogo, sendo submisso a ele, tendo o apoio dele, assim Jesus fazia. Jesus, ele sempre fez isso com Deus. Jesus, ele procurava o pai dele sempre em oração, procurava Deus sempre em oração, conforme está lá em Lucas 5,16. Cristo, ele mostrava que ele era servo de Deus. Mesmo ele sendo filho de Deus, sendo Deus também, mas ele era servo de Deus. Ele era obediente, submisso, ele era reconhecedor do poder e da autoridade que ele possuía. Ele sabia que não vinha dele. Vinha de quem? Do Pai, vinha de Deus. E finalmente, na cruz, ele cumpriu o caminho estabelecido por Deus para a salvação da humanidade. Ele foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. E isso é que nós precisamos almejar para a nossa vida. Nós precisamos orar, nós precisamos depender, nós precisamos amar, obedecer e buscar tal intimidade, sabe com quem? Com Deus, que Ele é o nosso Pai. Assim como Jesus fazia. Buscar sempre o que, sabe, orar a Deus, buscar depender de Deus, de tudo que a gente precisa passar, nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos amar mais a Deus, amar o próximo, ser obediente a Deus. Será que nós estamos sendo obedientes a Deus? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer para a nossa vida? E aí vem aqui, lembra daquela frase que eu falei no começo? Vamos lá, está lembrado? A frase qual é? O que Jesus faria? Então, aqui vai um adendo. Tudo que você for fazer na tua vida, você tem que fazer o quê? Pensar nessa frase, meditar nessa frase. Você vai arrumar um namoro? Como que Jesus faria? Como que Jesus quer para esse namoro da minha vida? Será que ele aceita qualquer pessoa? Se eu vou procurar um emprego, será que esse emprego realmente é o que Jesus quer para a minha vida? Então, assim, eu vou fazer como para saber isso? Eu vou orar, eu vou buscar intimidade com Jesus, com Deus, e aí eu vou sempre fazer o melhor. E eu tenho certeza que eu vou estar fazendo o quê? Buscando primeiramente o reino de Deus, buscando primeiramente a vontade do Pai sobre a minha vida. No tópico 4, nós vemos aqui, nós temos em mente a mente de Cristo. Jesus nos deixa um grande desafio ao declarar que devemos fazer tudo conforme ele fazia. Está lá em João 13,
15. Será que isso é fácil? Ou será que isso é impossível? Será que é fácil fazer tudo como Jesus faria? Ou será que isso não tem como fazer nos dias de hoje? Se nós tentarmos fazer com as nossas próprias forças, com certeza não vamos conseguir. Porém, como o apóstolo Paulo nos dá uma importante dica, precisamos ter a mente de Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios 2:16 e em Filipenses 2, do 5 ao 8. Então, gente, vamos lá. Você não pode fazer com suas forças. Você tem que fazer conforme a vontade de Deus sobre a tua vida e com a ajuda de Deus pela tua vida. E aí você vai conseguir fazer. Mas o que é ter essa mente de Cristo? O que é ter isso? Porque Jesus disse que nós temos que ter a mente de Cristo. O que é ter essa mente de Cristo? Quando as pessoas aceitam a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nela. Ela começa a ter o quê? Discernimento espiritual. Ela começa a ter, ver que as coisas que ela fazia, ela já não vai fazer igual. Ela vai fazer de uma maneira diferente. Ela vai ter uma transformação. Ela precisa ter essa transformação. Assim que você está em Cristo, você tem que ter essa transformação. E agora, você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer aquilo que é inspirado por Jesus. É inspirado por Deus. Pois nós somos cristãos. Nós temos que demonstrar Cristo sobre a nossa vida. E mais do que conhecer a palavra, nós precisamos viver esta palavra. Mais do que conhecer e viver, nós precisamos pensar e agir conforme a palavra de Deus. Conforme está escrito na palavra de Deus. E aí sim, eu tenho certeza que seremos mais do que vencedores. Porque nós teremos uma mudança de vida para a nossa vida. E como está lá em 2 Coríntios 5,17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo que era passado se fez novo. Então, se você está agora em Cristo, você não pode fazer as coisas do mundo. Se você nasceu no berço evangélico, esquece pensar no mundo. Você é de Cristo. Você tem que viver uma nova criatura. Você tem que fazer as coisas que Cristo faria. Você tem que fazer o que Cristo quer para você. E para encerrarmos a nossa aula, ter a mente de Cristo não é tão difícil assim. Muito pelo contrário, é muito prazeroso. Basta apenas se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e aos poucos ir vivendo uma intimidade gradativa com o Senhor, nos entregando totalmente a Ele. Quando percebemos, já estaremos fazendo as coisas de um jeito que não fazíamos antes. Então, gente, vamos lá. Se você até agora ainda não se entregou totalmente a Cristo, se entregue a Ele. Se até agora você ainda não está fazendo totalmente a vontade de Deus, faça. Porque Deus quer colocar novamente em você. Deus quer colocar uma nova vida, um novo jeito de viver. Então, é isso que é mostrar em nós o caráter de Cristo. Ter em nós as mesmas coisas que Cristo tinha. Será que você tem amor? Será que você tem o zelo pelas pessoas? Será que você cuida do próximo como Cristo gostaria que você cuidasse? Então, aqui vai. Tudo que você for fazer na tua vida, lembre-se o que Jesus faria. E aí eu tenho certeza que você vai fazer o melhor, porque para Deus nós fazemos o melhor. E aí eu quero agradecer, encerrando a nossa aula, agradecer ao nosso pastor, agradecer ao nosso irmão Edson, agradecer ao nosso irmão Geraldo que está conosco sempre. E eu quero falar para vocês, fique firme com o Senhor, que eu tenho certeza que vocês serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.